Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Olá, bom dia! Estamos começando o programa Bom Dia Rural pela TV Selinalta e também pelas redes sociais. Hoje o nosso programa se veste de tradicionalismo gaúcho, afinal, dia 20 de setembro é celebrado o Dia do Gaúcho. Então, essa é uma forma de também valorizar e destacar os valores, as tradições e a cultura daqueles que são gaúchos, Indy, não só de nascença, mas também de coração. Vamos então conferir os destaques desta semana. Como controlar as plantas daninhas de difícil manejo antes do plantio de verão. 19ª Semana da Farroupilha da Integração reúne 50 instituições e a programação é gratuita até domingo. Proprietários rurais ganham mais 5 anos para regularizar os imóveis em áreas de fronteira. E ainda, aprenda a preparar um bolo de limão fofinho, muito prático. Fique conosco, o Bom Dia Rural está só começando. Estamos começando o programa Bom Dia Rural, com destaque à cultura e à tradição gaúcha. Aqui em Francisco Beltrão está acontecendo a Semana Farroupilha da Integração, uma das maiores dos últimos tempos. Tem um acampamento com cerca de 50 instituições participando, shows, gastronomia típica, cavalgadas e até uma missa crioula. Tudo isso preparado numa extensa programação que é gratuita todos os dias. Uma tradição que une gerações. É assim que o tradicionalismo gaúcho é visto e reverenciado no mês de setembro. E mesmo estando no Paraná, a gente sabe que a identidade de muitas regiões foi construída à base de muito mate ou daquele bom churrasco de domingo. Tradições herdadas do Rio Grande do Sul e que são mantidas vivas até hoje por muitas famílias. É o caso do seu Zanini. Aposentado, ele conta que procura relembrar a essência de ser gaúcho no seu dia a dia e nos encontros dos amigos do grupo Paiol Descadeirado. A gente que nem diz outro, eu já tô com 76 anos, né? Então a gente vai acostumando a piazada para manter essa tradição aí, para não cair a tradição, né? E na Semana Farroupilha a gente sempre monta o barraco aqui, e daí faz as festas aí, come uma carne, dá risada, toma uma cerveja e vai indo assim. O bom mate, aquele churrasco caprichado e o cuidado até com o traje típico. Tudo que não pode faltar na Semana Farroupilha da Integração. Uma programação organizada por 3 CTGs de Francisco Beltrão e que vem se consolidando ano após ano. Em 2025, a Semana Farroupilha da Integração chega à sua 19ª edição e promete ser a maior de todos os tempos do município. Para isso, mais de 50 entidades, entre associações e grupos de tradicionalistas do município, estão acampadas aqui no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Eu passei por algumas cidades aqui da região que fazem separadamente e não tem um peso que nem a gente tem aqui, porque a gente se reúne, a gente chama. Esse ano a gente fez um trabalho muito forte, a gente aumentou de 37 acampamentos para mais de 50, mas foi um chamamento que a gente fez para as entidades participarem. Não tem custo, a entidade pode vir, pode montar seu rancho e ainda tem um patrocínio, um apoio das cooperativas de crédito para fazer esse rancho aqui. Então, cada vez está maior e maior a nossa festa e a gente espera que cada vez cresça ainda mais. Durante 5 dias de evento, uma programação repleta de atrações promete atrair centenas de visitantes de toda a região sudoeste. Com entrada gratuita, o público poderá acompanhar shows tradicionalistas, encontros de gaiteiros, dança e muita gastronomia típica. A gente está com uma expectativa muito grande para que essa festa seja ainda maior, principalmente no sábado e no domingo, que são os maiores dias, e ainda mais com os shows que são bem maiores nesses dias. Essa é a integração que a gente tem entre os CTGs, os grupos de cavaleiros, as entidades, as cooperativas de crédito que estão aqui hoje. Então a gente procura fazer essa integração entre as entidades. Não é só uma entidade que está trabalhando, é todas as entidades que se unem para fazer dessa a maior Semana Farroupilha do estado do Paraná. Outro marco deste mês dedicado ao tradicionalismo gaúcho foi idealizado pelo CTG Rancho Crioulo. Trata-se do Memorial Paixão Cortes da Chama Crioula, um espaço construído na linha Santa Bárbara, interior de Francisco Beltrão, e que mantém em exposição
exposição permanente à chama crioula, um símbolo do tradicionalismo gaúcho e que foi entregue ainda em 2014 para o beltronense Rui Machado pelo fundador do movimento tradicionalista gaúcho, Paixão Cortes. Paixão Cortes foi o grande incentivador, o tradicionalista que criou esta cultura gaúcha. Em 1947, ele acendeu uma pira lá na Semana da Pátria e manteve no Colégio Julinho durante até o dia 20 e ali criaram o primeiro candeeiro, e onde nasceu a chama crioula. E em 2014, nós estivemos em Porto Alegre buscando das mãos dele a única pega, até nos 87 anos dele, uma centelha. Então, por isso que ela se denominou Chama Crioula Paixão Cortes. Com o desejo de preservar a história e manter o legado para as novas gerações, Rui Machado já percorreu os 4 cantos do Brasil levando a chama crioula. Agora, o próximo passo do tradicionalista é seguir com o projeto visitando outros países e continentes pelo mundo. Ele pediu, inclusive, para nós que a gente fosse o mensageiro desta chama, por ser a única, que se propagasse pelo Brasil e o mundo. E nós estaremos agora, este ano ainda, visitando o Paraguai e início do ano Argentina e Uruguai. E a partir de final de março estaremos já indo para a Europa, Ásia, a África e Oceania. Muito obrigada pelas informações, Monique. Inclusive, quero mandar um abraço muito especial para o Vidalcir Estocco, do Rancho Crioulo. E olha, se só de ver a reportagem você já ficou com água na boca, ainda dá tempo de participar da Semana Farroupilha da Integração de Francisco Beltrão. Hoje ao meio-dia tem o tradicional costelão, às 2 da tarde o encontro de gaiteiros e para fechar a programação, às 4 da tarde, show com César Oliveira e Rogério Melo, tudo gratuito. Não perca! O governo federal sancionou uma lei que dá mais 5 anos de prazo para que os produtores rurais possam fazer a regularização dos registros de imóveis que estão na faixa de fronteira. Agora, essa ratificação pode ser feita até 2030. Quem traz os detalhes é o Luiz Carlos Baggio, no Agroeconomia. Muito bom dia a você que nos acompanha. Proprietários rurais ganharam prazo para fazer a ratificação da sua documentação referente às propriedades rurais na faixa de fronteira. O presidente Lula sancionou a Lei 15.206, de 12 de setembro de 2025, que amplia o prazo de ratificação do registro de imóveis rurais na faixa de fronteira por mais 5 anos. Com isso, a nova data limite agora é o ano de 2030. Dessa forma, os proprietários de imóveis da faixa de fronteira têm mais tempo para obter documentos para ratificação do registro. Esse prazo para ratificação no cartório de imóveis vale para áreas superiores a 15 módulos fiscais. O módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, conforme o município. A ampliação do prazo foi solicitada por lideranças do agro aos deputados federais e senadores para aprovação dessa lei que garante a segurança jurídica aos nossos produtores rurais. Como os agropecuaristas precisam reunir uma série de documentos, alguns com emissão mais demorada pelas autoridades, esse novo prazo garante tranquilidade no meio rural. A chamada faixa de fronteira envolve propriedades que ficam a até 150 quilômetros a partir da fronteira terrestre, o que significa dizer que abrange praticamente todos os municípios de nossa região. A prorrogação do prazo é para evitar que as propriedades particulares com mais de 15 módulos fiscais nesse perímetro sejam transferidas à União por falta de regularização. No caso do Paraná, há 139 municípios que estão na faixa de fronteira. Os procedimentos envolvendo essas áreas possuem uma legislação consolidada, com normas e procedimentos a serem cumpridos pelos proprietários para que estes tenham
os imóveis ratificados. Já para aqueles imóveis com área inferior a 15 módulos fiscais, a ratificação acontece automaticamente, com algumas ressalvas legais e exceções. O fundamental é que os proprietários procurem agilizar essa documentação, tendo em vista que é um procedimento um tanto burocrático e que pode ser um tanto demorado. Assim, os produtores estarão evitando correrias desnecessárias se deixarem para a última hora. Obrigado, amigos. Até o próximo programa. Bom, e após o intervalo, vamos trazer informações sobre como você pode manejar as plantas daninhas antes do plantio de verão. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo. E todo começo tem Cressol. Cada vez que você acelera demais, ignora o sinal vermelho ou pega o celular ao volante, você pode estar colocando a vida de alguém em risco. Pode ser a sua família, pode ser o filho de alguém, pode ser você. No trânsito, a imprudência pode mudar para sempre o futuro de alguém. Pense, qual é a sua atitude pela vida? Uma campanha do município de Francisco Beltrão e Debetran, Semana Nacional do Trânsito. A sua atitude pela vida. Consegue imaginar uma abertura sem baguetes ou borrachas? Leve em seu design leveza e sofisticação. Os perfis são slim e o fechamento por cremonas. Aqui você encontra beleza, segurança e modernidade. A linha Colato 3.2 utiliza vidros colados com fita VHB. Vitral Sul, distribuindo qualidade. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. O novo Tera chegou para redefinir o conceito de SUV. Design 100% brasileiro, motor turbo eficiente e tecnologia de ponta em todas as versões. E agora com bônus no seu usado, mais taxa zero. Revesul, a sua concessionária Volkswagen para Francisco Beltrão e região. As melhores condições estão aqui. Volkswagen.
A Difer Distribuidora de Ferros e Aços fornece a mais completa linha de ferros e aços para a construção civil, a ferros, vergalhões, colunas e vigas de todas as bitolas, treliças, malhas de ferro, pregos e parafusos. Para o sítio ou fazenda, possui arame farpado, liso, ovalado e ferragens para todas as aplicações. Para a metalurgia tem tubos, perfis, eletrodos e muito mais. Ainda a Difer Bem Viver Construção e Acabamentos. Loja anexa à distribuidora, tem do piso ao teto, do acabamento à pintura, do jardim à horta. Dispomos de materiais que se enquadram perfeitamente às suas necessidades. Agora veja o nosso diferencial. O atendimento é familiar. A nossa família atende a sua. Rua Dionísio Paese, 181, ao lado do Detran, e Avenida Natalino Fausto, 670, próximo à Trincheira. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Estamos de volta para trazer orientação. Olha, o controle de plantas daninhas antes de entrar com a safra de verão é essencial para reduzir perdas e melhorar a produtividade. Veja as práticas indicadas para um manejo eficiente no Fala Especialista. Então, pessoal, a gente está aqui numa área de palhada de milho, onde foi colhido o milho safrinha, né? E durante o desenvolvimento dessa cultura, várias plantas daninhas se desenvolvem entre as linhas de plantio e a gente tem necessidade de, agora no pré-plantio, soja, milho, feijão, a gente fazer o controle dessas plantas que vão estar competindo com a cultura depois ao longo do ciclo dela e acabam tirando, né, produtividade dessas culturas que são de interesse econômico para nós. Hoje a gente tem várias plantas daninhas que atrapalham nesse processo e acabam dificultando a cultura se desenvolver com todo o seu potencial. Mas as principais hoje da nossa região, as principais plantas daninhas que a gente tem problema são, a gente tem aqui ilustrativa cravorana, né, que aqui na nossa região já é uma planta que tá vindo há alguns anos, chegando aqui pra gente, e é uma planta de muito difícil controle. A gente tem aqui o caruru também. O caruru a gente tem um problema dele, é uma planta daninha que ele desenvolve muitas sementes, então ela acaba sementando, vai no maquinário e acaba contaminando muitos campos depois. Também é uma planta se for resistente, difícil de controle, e além dessas ilustrativas aqui, a gente tem hoje a buva, né, pensando em folhas largas, caruru, buva e cravorana, e também o pé de galinha, né, que é uma realidade hoje para a gente, é uma planta de folha estreita que é de muito difícil controle também. As práticas de manejo, elas são várias, né? A gente tem muitos produtos hoje que a gente pode trabalhar para resolver esse problema, mas além dos produtos, a gente também tem uma série de manejo, como a cobertura, né? A palhada que é feita aqui, a gente vê que a palhada do milho
aqui depois de colhida ela está deitada, então essas plantas daninhas elas acabam ficando por baixo dessa palhada. A gente tem que ter esse cuidado no momento da dessecação, de esperar depois da colheita essa palha dar uma baixada, para a gente poder acertar esse alvo e ter um controle dessa planta daninha, né? Quando se fala em cobertura de aveia ou mesmo no restevo de trigo também, a gente tem que ter esse cuidado de esperar baixar essa palhada para a gente poder acertar esse alvo, né? Tanto sendo buva, cravorana ou pé de galinha, porque agora essas plantas estão no início do desenvolvimento. Então nesse momento é o momento ideal para a gente estar trabalhando e fazendo o controle dessas plantas, né? Então pensando em momento, esse seria o momento. As práticas, a gente hoje tem muitos produtos, né, que a gente pode trabalhar, várias empresas aí parceiras que desenvolvem produtos e fornecem para a gente estar trabalhando. Então isso aí vai de cada região, a gente tem que identificar o problema de cada área, né, conversar com os técnicos e agrônomos para fazer a indicação pensando nos produtos e doses. E hoje muito importante no nosso manejo, que vem para somar muito, é a utilização dos pré-emergentes. Então o pré-emergente é o produto que a gente vai aplicar lá antes do plantio ou logo após o plantio, pensando em segurar a semente dessas plantas daninhas para que elas demorem mais tempo para se desenvolver e a cultura consiga se estabelecer antes que essas plantas daninhas e não prejudicar tanto a questão de absorção de nutrientes dessas plantas de interesse econômico. Então o uso de pré-emergentes hoje é muito importante nesse manejo de plantas daninhas. E a gente sabe que além do problema das plantas daninhas hoje, delas estarem competindo com a nossa cultura de interesse, depois lá da colheita, no momento de armazenagem também elas trazem uma série de problemas com exportação que a gente tem hoje de presença de plantas daninhas. Isso tudo acaba afetando economicamente não só o desenvolvimento da cultura, mas depois, posteriormente, também lá na questão de qualidade do produto. Então é uma série de fatores que a gente precisa vir trabalhando desde lá da instalação da cultura de safrinha, né, pensando na palhada. Depois é o momento ideal de fazer essa aplicação, a indicação de produtos corretos, cada área tem a sua, né? E o uso de pré-emergentes hoje, que se faz muito importante e é indispensável para um bom controle dessas plantas daninhas. Excelentes orientações. Muito obrigada pela informação, Alex Renan, da Coasul. E depois do intervalo você vai conferir. Tem a receita do dia, um bolo de limão cheio de sabor, mas muito fácil de preparar. Todo começo tem seus desafios. E foi com a força do campo que a Cressol começou. Hoje, é com essa mesma força que apoiamos quem faz o agro acontecer. Do grão plantado ao fruto colhido, somos parte de cada jornada. Porque no campo, toda conquista tem um começo e todo começo tem Cressol. O novo Tera chegou para redefinir o conceito de SUV. Design 100% brasileiro, motor turbo eficiente e tecnologia de ponta em todas as versões. E agora com bônus no seu usado, mais taxa zero. Revesul, a sua concessionária Volkswagen para Francisco Beltrão e região. As melhores condições estão aqui. Volkswagen. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri.
Cada vez que você acelera demais, ignora o sinal vermelho ou pega o celular ao volante, você pode estar colocando a vida de alguém em risco. Pode ser a sua família, pode ser o filho de alguém, pode ser você. No trânsito, a imprudência pode mudar para sempre o futuro de alguém. Pense, qual é a sua atitude pela vida? Uma campanha do município de Francisco Beltrão e Debetran, Semana Nacional do Trânsito. A sua atitude pela vida. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. E seguimos juntos com o Bom Dia Rural e chegou a hora daquele momento mais saboroso do nosso programa, Leandro. Isso, tem a receita do dia, que hoje é um bolo de limão muito saboroso, mas bem fácil de fazer. Quem vai nos ensinar é a Flaviana. A receita de hoje tem um toque cítrico, é um bolo de limão, muito fácil de fazer, é uma receita de uma amiga minha e que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer hoje para o lanche da tarde. Esse bolo nós vamos precisar de 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1,5 xícaras de açúcar, meia xícara de leite, meia xícara de óleo, meia xícara de suco de limão. Eu estou usando o limão cravo, que eu acho ele mais saboroso, mais suave e você tem ali na sua propriedade. Uma pitada de sal e 3 colheres de fermento. Vamos começar a pôr a mão na massa e começar esse bolo delicioso? Vem comigo! Esse bolo ele pode ser batido à mão com um fouet ou no liquidificador. Eu prefiro à mão porque eu gosto de misturar os ingredientes sem trabalhar muito o glúten, tá? Então vamos lá, estou mexendo, encorpando bem os ovos. Agora eu vou colocar o açúcar. Aí fazer aquela gemada, deixar ela bem clarinha, para a gente conseguir incorporar os outros ingredientes líquidos. Que nós vamos começar pelo óleo, depois o leite e por último o suco de limão. Agora nós vamos colocar o suco de limão e não se preocupe porque ele vai dar uma leve talhada na massa. Ele fica com essa aparência às vezes de grumo, mas é normal, bem tranquilo, é só seguir o processo. A pitadinha de sal e agora nós vamos incorporar as 2 xícaras de farinha de trigo. Ela já está peneirada. Para acrescentar o toque cítrico no nosso bolo, nós vamos acrescentar raspas de limão. Então, rale as raspas, né? Mas não ralar a parte branca da casca. Vamos incorporar as raspas, a massa e acrescentar o fermento. São 3 colheres de café. E a massa do nosso bolo está pronta. Agora nós vamos colocar na forma para levar ao forno. Quero compartilhar com vocês também uma dica super bacana para conseguir desenformar bem o bolo. A minha dica é passar banha na forma, colocar farinha e congelador. Essa dica eu aprendi com a minha irmã Keila, que aprendeu com a nossa professora de gastronomia Janete. Eu vou usar também uma forminha para o fundo, porque eu vou querer desenformar esse bolo depois, tá? Porque ainda nós temos uma cobertura que é surpresa e que dá o toque todo especial para o nosso bolo. Eu vou assar o meu bolo em forno aquecido a 180 graus por 40 minutos. O nosso bolo já está assado, eu desenformei ele.
Vocês podem perceber que a massa dele é muito fofinha e ele fica nesse tom dourado, muito bonito. E agora eu vou ensinar vocês a fazer essa cobertura que é maravilhosa e que vocês podem usar, claro, uma cobertura de glacê com limão, se quiser, ou só uma calda de limão. Mas eu particularmente gosto muito dessa cobertura que vai uma lata de leite condensado e 50 ml de suco de limão. Nós vamos misturar bem. Ele parece que não vai encorpar, engrossar, mas ele vai, tá? É só ir mexendo, incorporando o suco de limão no leite condensado, que ele vai ganhando a textura e a cremosidade. Como eu falei para vocês, olha a consistência dele, ó. Ele fica praticamente um mousse. E é isso que nós vamos usar para cobrir o bolo. Eu vou acrescentar 2 colheres de creme de leite ou nata, se você preferir, para dar um pouco mais de cremosidade e para deixar um pouco mais suave a nossa cobertura. E vamos cobrir o nosso bolo. E para finalizar aquele toque charmoso no nosso bolo, raspas de limão. Esse é o nosso resultado final. O nosso bolo está pronto para ser servido. Olha que delícia que ele fica. É de comer com os olhos. E você de casa gostou da dica da semana? Vale a pena fazer essa receita. Pois é, se você testar aí na sua casa, lembra de compartilhar com a gente. Marca lá o @BomDiaRuralTV no Instagram. E o Bom Dia Rural está acabando. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo domingo, sempre aqui na TV Selinalta e também nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima semana. Até lá!